E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mais uma vez, para gravarmos bem. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Podeis assentar. Primeiramente, queria agradecer ao Senhor por estar aqui, conhecendo mais um pouco do rebanho do Senhor. Agradecer aos irmãos que confiaram a nós esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Grato sou ao Senhor porque Ele fala aos nossos corações a cada minuto. E todo momento, quando estamos atentos a ouvir a sua voz, Ele sempre traz uma palavra que quebranta nossos corações. E aqui estamos diante de uma palavra, creio que até um pouco conhecida, que fala sobre um certo dia, onde Jesus tinha passado já todo dia falando acerca de parábolas. Se você ler todo esse capítulo de número 4, a palavra do Senhor vai mostrar que Ele tinha falado acerca de algumas parábolas, ensinado o povo. E Jesus veio a chegar a um certo momento, dado um momento daquele dia, já tinha se passado o dia, já era tarde, diz o versículo de número 35, que sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos para que se passasse por aquele mar, para que se cruzasse para o outro lado. E a palavra do Senhor nos fala que eles subiram no barco. E subindo eles no barco, eles prepararam ali tudo que tinha que ser preparado para o barco poder sair de um lugar e ir para o outro. E entraram no mar. E a palavra do Senhor nos fala que enquanto eles navegavam ali naquele mar, Jesus foi deitar na polpa do navio, não, na polpa do barco. E Jesus ali deitado, aconteceu que sobreveio uma grande tempestade sobre aquele barco. Uma tempestade que, fala-nos a palavra do Senhor, que as ondas eram tão grandes que cobriam o barco, a água até entrava para dentro. Uma situação difícil, aqueles homens passavam ali. E Jesus estava dormindo. O Jesus que foi nesta terra 100% homem e 100% Deus. Um momento ali, ao fim da tarde, talvez o seu corpo se cansou. E ele foi deitar na polpa do navio. E estando ele deitado, aconteceu como eu venho dizer aos irmãos. E a palavra do Senhor nos fala assim, que foi um momento de desespero daqueles homens. Quero eu acreditar, não nos relata, mas se você imaginar uma situação como esta, talvez alguns homens dentro de um barco, e o barco começa a balançar de um lado para o outro no meio de um mar, e o barco começa a entrar água por todos os lados. Creio eu, nunca passei por isso, mas acredito que deve ser uma situação difícil, uma situação de desespero, onde você olha para todos os lados e não vê um socorro, e não vê uma saída. E Jesus estava lá dormindo dentro daquele barco. O interessante é que se você ler, me permita aqui passar um pouco, eu vou voltar neste ponto, mas se você ler o fim, Jesus fala para eles que eles tiveram uma fé pequena, duvidaram do Senhor. Aí você vai ver que eles foram chamar ao Senhor lá no barco. E se eles chamaram ao Senhor lá no barco, por que eles tiveram uma fé pequena? Se você ler e buscar entender esta palavra, você vai ver que no começo, quando montaram no barco, Jesus estava do lado deles. E eles deixaram que Jesus fosse para a polpa dormir. Enquanto a tempestade não chegou, enquanto a dificuldade não chegou, eles deixaram que Jesus fosse para a polpa dormir. Há momentos, queria abrir aqui um parênteses e dizer que há momentos em nossa vida que sobrevêm algumas coisas, algumas dificuldades, algumas tempestades em nossa vida. É para nós vermos, talvez, se deixamos Jesus ir para a polpa dormir e não enxergamos que Ele saiu do nosso lado. É talvez para vermos se por um acaso não deixamos Ele passar e foi-se. E não enxergamos que Ele não está mais do nosso lado. Aí vem algumas tempestades, a água começa a entrar no barco. Você põe a mão na cabeça e talvez como Davi no Salmo 121 fala: eu levo meus olhos para os montes e não vejo de onde me virá o socorro. Não consigo achar uma saída. Não consigo achar como eu vou sair dessa situação. Imagino que no momento de desespero, no coração de alguns, não fala aqui qual foi deles que foi chamar Jesus. Mas acredito que no coração de alguns estava uma angústia muito grande, uma dor, algo que ali
de ali pensar que talvez sua família ia ficar sem eles, talvez nunca mais ia poder ver o seu filho, nunca mais ia poder ver sua esposa. Naquela situação, desespero, angústia, dor. Porém a palavra do Senhor nos fala que ele foi chamar Jesus, como eu disse. E chamando ele Jesus, Jesus veio, acalmou a tempestade. Jesus veio, fez estar sobre aquele mar uma grande bonança. E ali eles olharam para ele, para aquele Jesus, e admirados, como diz o versículo que lemos, disseram: mas quem é este homem? Que até sobre o vento e o mar tem o poder de falar. Que até sobre o vento e o mar tem o poder de governar, de mandar e eles pararem, de falar e tudo se acalmar. E além de acalmar, vinha uma grande bonança sobre aquele mar, sobre aquela situação. Talvez eles ficaram pasmados, eu não posso aqui saber pela Bíblia, mas tente imaginar como estava o rosto, a feição daqueles homens. Eles andaram com Jesus. Se você ler os capítulos que estão para trás, lá a partir do capítulo 1, quando eles são chamados, eles estavam andando junto com o Senhor. Lá no capítulo de número 1, quando o Senhor comissiona eles, o Senhor chama eles, a partir daquele momento, a partir do versículo de número 14, depois que eles são chamados, começa o Senhor a operar grandes maravilhas, e eles vendo. O Senhor opera ali sobre um homem imundo, que estava com o espírito imundo sobre a sua vida, e aquele homem é liberto. Jesus opera ali a cura da sogra de Pedro, e aquela mulher é curada da febre e ainda levanta para servir a eles. Jesus opera ali sobre o paralítico de Cafarnaum. Grande milagre que o Senhor operou ali, e eles vendo aquilo acontecer, e eles vendo aquele milagre, e ali aquele homem se levantou e foi andando. A palavra do Senhor também nos fala que depois desses primeiros milagres, que nos diz aqui que foram, quando souberam de sua fama, de todos os lados da cidade, de todos os lados da região, levavam pessoas para que ele curasse, levavam pessoas para que ele expulsasse os demônios, porque viram que tinha autoridade, porque viram que tinha algo do Senhor na vida dele, porque naquela época eles sabiam que Deus levantava profeta no meio do povo, e quando Deus levantava vinha um homem de autoridade. Porém, se você ler, você vai ver que eles dizem que nunca viram outro que pregasse com tanta autoridade, que operasse maravilhas com tanta autoridade. Porém, aqui no capítulo de número 3, fala que Jesus, no fim do capítulo de número 3, começo do capítulo de número 4, fala que Jesus começa a contar parábolas para eles. Calma, você vai entender o que o Senhor tem para falar conosco aqui nessa noite. O Senhor tocou algo muito tremendo no meu coração. E aqui no capítulo 4, Jesus começa a falar por parábolas. E começa a ensinar. E conta ali algumas parábolas do semeador, a parábola da candeia, e começa a contar algumas parábolas. O interessante é que onde o Senhor sentava para contar as histórias, contar as parábolas, ensinar o povo, se ajuntava uma grande multidão. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, você vai ver o Senhor falando acerca das bem-aventuranças, o Senhor pregando ali o sermão da montanha, e a multidão vinha atrás dele, a ponto dele catar o barco de um lugar e para o outro, e o povo ia atrás dele. Aonde ele ia, tinha pessoas querendo ouvir. E os discípulos estavam com ele a todo tempo. E os discípulos ouviram o ensinamento, os discípulos viram as curas. Porém, chegou neste momento na vida dos discípulos, onde o mar se balançou, onde a dificuldade bateu em sua porta. Chegou nesse momento, os discípulos se preocuparam. Talvez não entenderam quem era aquele que estavam com eles. Eles viram os milagres, eles viram o Senhor falar de tudo quanto ele poderia fazer, o Senhor mostrar para eles. O Senhor falava e a pessoa levantava, o Senhor tocava e o leproso era curado. Maravilhas o Senhor operou até esse ponto aqui. Porém eles duvidaram, porém eles não entenderam, a ponto de dizer: quem é este homem? Estamos andando há tantos dias com ele, estamos comendo com ele, estamos aqui dentro do barco com ele, mas quem é este homem? Eu não consigo entender, eles diziam um para o outro. Quem é este homem? Da onde sai tanta autoridade? Da onde sai tanta unção de Deus? Eles não entendiam quem era este Jesus. Às vezes, meus irmãos, como mostra-nos a palavra do Senhor,
Existem momentos, como eu disse, onde não entendemos o que o Senhor quer fazer, onde parece que tudo está passando difícil, onde parece que as situações, as circunstâncias estão contrárias à nossa vontade, à nossa vida, ao nosso prosperar. Mas não podemos esquecer que a palavra do Senhor nos declara que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você pode me dizer, mas irmão, você não sabe a minha situação, você não sabe como está a minha casa, o meu lar, a minha família. Verdade, eu não sei como está a sua casa, o seu lar, nem a sua família. Mas o Jesus a qual estou falando aqui neste momento te conhece, por dentro e por fora. No livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 17, verso de número 10, ele diz: eu, o Senhor, esquadrilho os corações e provo os pensamentos. Ou seja, tudo que você sente, tudo que você pensa, Ele sabe, Ele conhece. Não pode ser que você esteja aí com um sorriso no rosto, sem não saber o que você está passando, mas Ele sabe o que você está passando. E o interessante é que Ele permite algumas coisas. Ele permite acontecer algumas coisas na nossa vida para cumprir o seu propósito. Como Ele permitiu aqui acontecer essa tempestade. Ele estava no barco, o dono da vida, aquele que disse haja luz e houve luz, aquele que disse faça separação entre águas e terra e houve a separação. Por que aconteceu essa tempestade no barco? Por que aconteceu dos discípulos se desesperarem e passar por essa dificuldade? Aconteceu esse momento. O Senhor queria mostrar para eles que não adiantava tão somente eles andarem do lado do Senhor. O Senhor queria mostrar para eles que não adiantava tão somente eles estarem ouvindo o Senhor pregar. O Senhor quis mostrar para eles que não adiantava tão somente eles verem os milagres acontecer, eles verem as maravilhas, eles verem tudo aquilo. Não adiantava, porque em seu coração ainda faltava alguma coisa, ainda faltava algo ali. Às vezes o Senhor estreita a nossa vida. Talvez você chegou aqui nessa noite pensando: por que eu estou passando por isso, Senhor? Talvez você olhou para a sua vida antes de sair de casa, nem ânimo para vir aqui você teve. Mas o Senhor me mandou lá de Porto Ferreira para trazer uma palavra para o seu coração nesta noite. Ele está te vendo, as suas aflições estão diante dos olhos dele. Ele nunca te deixou e nem te desamparará. O Senhor, o guarda de Israel, nunca dorme nem tosqueneja. Ele está de olho em você. E isso aconteceu aqui com esses discípulos, porque o Senhor precisava falar algo com eles. O Senhor aqui nesta situação disse para eles, sem mesmo ter que falar uma palavra, porque bem sabemos que às vezes as nossas dificuldades falam mais do que 1000 palavras. O Senhor mostrou para eles que era necessário não somente, como eu disse, ouvir e ver, mas sim ter o seu momento de ter uma intimidade com Deus, ter o seu momento de ter a sua experiência com Deus. Se você for lá no Antigo Testamento e ler a história de Abraão, um homem que foi chamado de Deus, por Deus de uma terra onde havia idolatria, um homem que foi usado por Deus poderosamente. Deus usou ele para proclamar sua palavra. Onde ele ia, o Senhor, todas as nações viam que o Senhor era com ele, tanto ele como suas gerações. Porém, todos sabemos que a sua esposa era uma mulher onde o Senhor tinha fechado a sua madre, uma mulher estéril. E o Senhor deu para ele um filho com 100 anos de idade. E vemos ali que chega um certo ponto aonde o Senhor chega para Abraão e fala: Abraão, eu quero o seu filho em sacrifício. Abraão, em dias atrás, em anos atrás, viu o seu sonho se tornar realidade. E agora passa por essa dificuldade. Porém, ele era um homem que conhecia o Deus a qual ele pregava e a qual ele vivia, a qual ele tinha intimidade. Porque ele já tinha tido a sua comunhão com Deus, ele já tinha tido a sua experiência com esse Senhor. Então ele leva o seu filho lá, sabendo que o que fosse necessário para cumprir a promessa do Senhor, o Senhor faria. E aquele filho ali está, sobe o monte, como bem conhecemos a história. Não vou me atentar muito à história, porque os irmãos já conhecem essa história. E ele sobe para o monte. Agora, pense um pouco comigo. Se você acredita que aquele moço provavelmente tinha ali mais ou menos uns 15 anos,
da idade em que seu pai teve ele até o momento que Deus pediu esse moço. E Abraão já tinha 115 anos. Um homem com essa idade não tem força para pegar um filho forçado e colocar sobre um altar do holocausto. Um homem com essa idade não tem força para obrigar um menino de 15 anos a fazer nada. Se ele quisesse sair correndo ali, como que Abraão ia pegar esse menino? Porém, Isaac entendeu que havia um mistério no Deus a qual o pai dele servia. E ele olhou para dentro de si, viu que não tinha cordeiro e falou: essa é a minha oportunidade de ter uma experiência com esse Deus. Essa é a minha oportunidade de ter com Ele uma intimidade agora. Veio aqui nesta noite, o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer que Ele precisa, que Ele deseja de você uma intimidade. Ele trouxe-me aqui nesta noite para lhe dizer que como Ele pôs a tempestade no meio dos discípulos, para que eles viessem a ter um momento de intimidade com Deus, um momento de experiências com Deus, Ele veio me trazer aqui para dizer que é necessidade de termos uma experiência com o Senhor. Eu sei que existe aqui pessoas, o Senhor não ia me trazer de lá aqui à toa. Existe aqui pessoas que precisam de uma experiência verdadeira com o Senhor. Talvez você está nessa caminhada, já passou por milagres em todo o seu redor, já viu pregadores falando de milagres, pregadores falando de maravilhas. Talvez você está aqui há muitos anos e você deseja no seu coração: Senhor, eu quero uma experiência contigo. Hoje o Senhor me mandou aqui para isso, porque Ele quer te dizer que tudo isso que está acontecendo é para que Ele tenha uma intimidade maior contigo. É para que Ele te mostre quem Ele é na tua vida e não só na dos outros. É para que Ele te mostre que o poder que Ele teve para curar um leproso. Um leproso naquela época era um homem que era separado para morrer. Tinha ali um lugar, o leprosário, que ele ficava ali até morrer. Não tinha solução para aquele rapaz. O Senhor mostrou para ele que havia solução para a sua vida. O Senhor tornou ele limpo. Ele teve uma intimidade com Deus. Ele teve a sua oportunidade com Deus. E nessa noite o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer que chegou o seu tempo, chegou o nosso tempo. Vemos na história muitos que Deus levantou, usou grandemente. Aleluia. E todos eles teve seu tempo de intimidade e de experiências com Deus. E nós, esta geração que estamos aqui, somos uma geração que necessita, cada um de nós, de termos essa experiência com Deus. Aleluia. E eu queria aqui, nesta noite, lhe pedir: você sabe, mais do que ninguém, mais do que você, só o Senhor sabe, o que você tem passado, a sua dificuldade. Só você sabe. Mas nessa sua dificuldade, o Senhor vai operar grandemente aqui neste lugar. Aleluia. Nessa sua dificuldade, se você crer, como Ele disse lá para Marta e Maria, que se elas crescem, veriam a glória de Deus. Hoje, você terá uma oportunidade de ter com Deus uma intimidade. Talvez aqui neste lugar, talvez na sua noite, talvez aonde for, Deus trouxe-me aqui, porque Ele me falou que haviam aqui pessoas que necessitavam de ter com Ele uma intimidade, um encontro de mudança de atitude, um encontro diferente. Você já aceitou Jesus, você já está aqui, mas hoje Deus vai marcar a tua história aqui neste lugar. Hoje Deus vai mudar a tua vida aqui neste lugar, porque Deus me trouxe de lá aqui para te dizer que Ele está na sua vida, e hoje é a sua vez de ter com Ele uma intimidade. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. Por mais que possamos buscar entender, como diz o Salmo, essas ciências de Deus são coisas que não podemos entender. Ele é maravilhoso. Eu queria desde já pedir para você se colocar em pé. Amém? Eu queria pedir para você, quero fazer 2 convites aqui nessa noite. O primeiro convite é: se você está aqui ouvindo esse som, você olhou para dentro de si e viu que você ainda não teve um encontro com esse Deus. Você olhou para dentro de si e viu que você precisa desse Deus. Dê um passo à frente. Porque assim como Ele morreu na cruz de braços abertos, hoje Ele está de braços abertos para te receber. Aleluia! Assim como Ele disse: Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ele diz hoje para você: vem que eu te aceito, vem que eu te quero, vem que eu quero mudar a sua história. E o segundo convite que eu quero fazer nessa noite é para pessoas que ouviram esta palavra e querem ter hoje um encontro diferente com Deus.
É para pessoas que ouviram essa palavra e querem ter uma oportunidade de encontrar Deus e ter com Ele uma intimidade, ter com Ele um momento diferente, uma situação diferente, de ter algo diferente de Deus aqui nessa noite. Aleluia. Se você está aí e quer ter uma experiência com Deus, venha para frente. Não endureça o seu coração. Eu sei que o Senhor falou contigo. Se o Senhor falou comigo que haveriam pessoas aqui, aleluia, é porque há pessoas aqui. Eu quero te pedir, vem para frente. O Senhor quer operar na tua vida. Não seja uma barreira para Ele operar na tua vida. Venha para frente. Hoje Deus vai mudar a tua história. A nossa irmã já veio. Tem mais, pode vir. Não tenha medo. Não olhe para as pessoas que aqui estão, mas olhe para o Senhor que pode fazer maravilhas. Olhe para o Senhor que abriu o mar e fez o povo passar seco. Olhe para o Senhor que curou um leproso, que ressuscitou alguém depois de 4 dias. Esse Senhor vai operar na tua vida hoje. Então somente creia, como Ele disse para Jairo, creia e será salva. Creia e o Senhor fará maravilhas. Eu quero aqui orar, mas eu sei que há mais pessoas. Eu vou esperar você vir aqui. O Senhor tem falado comigo, eu sei que há mais pessoas neste lugar. Se você quer algo do Senhor nessa noite, o Senhor está aqui para operar maravilhas. Aleluia! Aqui está o Senhor. E grandes coisas Ele vai operar. Alguém aqui queria aceitar esse Jesus como seu Salvador? Não sei se alguém que ainda não aceitou Jesus. Se houver aqui em toda a redondeza, eu te digo uma coisa: dificuldades sempre teremos em nossa vida, mas passar uma dificuldade ao lado do Senhor é diferente, porque quando não aguentamos caminhar, Ele nos carrega no colo. Se você está aqui e quer aceitar Jesus, Ele está aqui para te abraçar, para te mostrar que Ele pode mudar a sua história. Bom, eu vou aqui fazer uma oração. Se houver alguém que quer aceitar Jesus, venha para frente. Vem aqui e o Senhor vai operar na tua vida. Queria pedir para os nossos irmãos estar impondo as mãos sobre os irmãos aqui. E Deus vai operar. Vamos orar. Maravilhoso Deus, glorioso Pai. Senhor querido, a tua palavra foi ministrada nesta noite. Senhor querido, tu sabes o que o Senhor tem que operar neste lugar. Mais do que ninguém, o Senhor conhece cada coração aqui, Senhor. Entra aqui, chora, manda a sorra, manda a gracinha, que chora, mandai. Venha dar batismo do Espírito Santo. Venha entrar com providência. Senhor, derrama pertence sobre vidas aqui neste lugar. Levanta vidas aqui neste lugar. Vidas que chegaram aqui desanimadas. Vidas que chegaram aqui tristes, Senhor. Venha colocar as suas mãos. Oh, Papai querido, eu peço a Ti, Senhor. Venha dar a oportunidade dos teus filhos terem contigo durante esta noite, durante esses dias. Senhor, uma intimidade. Papai querido, uma oportunidade de entrar em Tua presença. Deus, toca cada filho teu aqui neste lugar. Enche, Senhor. Tu conheces, Senhor, a necessidade. Tu conheces a dificuldade. Pai querido, toca, Senhor. Repreendendo toda Pai querido, eu peço a Ti. Tirando Senhor pessoas, Pai, talvez de momentos difíceis. Deus, resolvido, eu não conheço, Senhor, a necessidade, mas Tu conheces. Ele me manda tudo nessa noite. Não me ajuda não. Ainda que você sabe que aqui o mundo está contigo. Totalmente tu deixou ele dormir. Mas ele nessa noite. Ele está contigo nessa dificuldade. Não deixa. Toda dificuldade. Contigo, meu irmão e minha irmã. O Senhor pode te levar. O Senhor pode te abençoar.
Em nome de Jesus.